Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania e a sexta-feira chega quente com operação contra o Mauro Cid e, na verdade, contra o pai dele e o ex-advogado de Bolsonaro, Frederic Vassef. O pai de Mauro Cid é suspeito de ter vendido o relógio Rolex nos Estados Unidos e Bolsonaro, inclusive, recomprou esse relógio. O relógio foi vendido nos Estados Unidos, Bolsonaro recomprou para devolver para o Tribunal de Contas da União. Mas o pior de tudo isso, para o Bolsonaro, no caso, é a posição do pai de Mauro Cid. Então vamos adiantar as coisas aqui para não perdermos tempo, porque é muita notícia que está saindo, e nós vamos ver um problemaço que está sendo criado hoje para Bolsonaro, porque o Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, está furioso com Bolsonaro e está dizendo para quem quiser ouvir, após ser alvo da PF, né? A PF foi na casa dele fazer uma operação, fazer busca, apreensão e tal, e ele está furioso, diz que o Bolsonaro está na praia, está curtindo a vida, enquanto o filho definha na cadeia. E isso, para o Bolsonaro, é uma bomba atômica, e você vai entender agora nas matérias que eu vou mostrar. Bom, em primeiro lugar, a operação da Polícia Federal está fazendo o Exército, na verdade as Forças Armadas, entrar de vez nos casos de corrupção e ficarem na berlinda. O Exército está acompanhando a operação da Polícia Federal e o cerco à família Cid amplia o mal-estar porque coloca as Forças Armadas no centro desse furacão. E a PF mira também Frederic Vassef, o advogado de Bolsonaro, aquele que escondeu Queiroz na sua casa de campo, e mira também o pai do Mauro Cid na operação dos casos das joias, né? E tem coisa muito pior aí aparecendo que você vai ver agora. As notícias estão aparecendo numa velocidade tão grande que realmente surpreende. O Bolsonaro deve estar sem dormir, viu? Porque não para a explosão de escândalos contra ele e de ações das autoridades contra ele, né? A operação da PF contra o pai de Mauro Cid vai forçar o Exército a cortar na própria carne, porque realmente está ficando demonstrado para a sociedade brasileira no que se transformaram as Forças Armadas a partir da chegada de Bolsonaro ao poder. E enquanto isso, o ministro da Defesa está dizendo: olha, meu trabalho é evitar crise, é aquele caso que o José Múcio, né, ele tem tentado se equilibrar aí, sem criar problemas com as Forças Armadas, tentando também se manter equilibrado com o governo, mas a função dele pode ter certeza que ninguém deve invejar. E o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, alvo de operação da PF, Osmar Crivellete, assinou a retirada do Rolex para entregar para o Bolsonaro. Ele foi escolhido por Bolsonaro como um dos auxiliares pessoais após a saída dele da presidência. E a operação da PF, na manhã de hoje, sobre o esquema de venda de presentes caros que o Bolsonaro recebeu, chega ao tenente do Exército Osmar Crivellete, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele seguiu o ex-presidente após sua saída do cargo. Os mandados foram determinados pelo ministro Alexandre de Moraes. O militar foi escolhido por Bolsonaro como um dos auxiliares pessoais a que ele tem direito, e em 6 de junho de 2022, esse auxiliar
assinou a retirada de um Rolex do acervo privado para o gabinete dele. O relógio, avaliado em R$300 mil, foi doado pelo rei da Arábia Saudita em uma viagem oficial e teria sido negociado por Mauro Cid. E a operação da PF que atingiu esse general influente, o general Cid, o pai do Mauro Cid, está botando o exército em pânico. É esse sujeito aqui no lado direito da tela. E o ex-advogado de Bolsonaro entrou nessa investigação, está sendo feita operação contra ele, porque ele foi escalado para reaver o Rolex. Vamos entender, as investigações da Polícia Federal registram em detalhes a operação montada por aliados de Bolsonaro para tentar reaver um Rolex que teria sido vendido por ele nos Estados Unidos. A trama envolve 2 advogados. Fábio Van Garten orienta a recompra do Rolex e o outro, Frederic Vassef, segundo a Polícia Federal, foi escalado por Bolsonaro para reaver o relógio, embarcando para os Estados Unidos dia 11 de março. O e-mail do Mauro Cid negociando o Rolex por 300 mil virou prova da Polícia Federal, não só contra ele, né? Olha a carinha dele aqui. Não só contra ele, mas também contra o Bolsonaro. E o pai do Mauro Cid vendeu, inclusive, relógios por 68 mil em junho do ano passado, diz a Polícia Federal. Os investigadores da PF descobriram que já em junho de 2022, o general Mauro Lorena Cid vinha negociando presentes recebidos por Bolsonaro. Naquele momento, segundo a investigação, o pai do ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, recebeu um depósito de 68 mil da Precision Watches pela venda de um Rolex e um Patek Philippe, ambas marcas de relógio de altíssimo luxo. O depósito foi feito em nome do general e uma conta bancária no Banco do Brasil, América. Veja, por isso ele está bravo, porque tudo que ele e o filho fizeram para Bolsonaro foi para Bolsonaro. Enquanto isso, eles estão pagando aí pelo Bolsonaro, não é? E o Bolsonaro livre, leve, solto, dando risada, fazendo motociata, não é? Curtindo a vida, morando em condomínio de luxo, ganhando salário exorbitante do dinheiro público, não é? Do fundo partidário do PL. E ele continua nas nossas costas, o Bolsonaro, apesar de tudo que nós estamos vendo que ele fez. E veja só a situação do pai do Mauro Cid. Agora essa delação sai. Rosto de pai de Mauro Cid aparece em reflexo em foto usada para negociar esculturas nos Estados Unidos, diz a Polícia Federal. Não é? Então o rosto do pai do Mauro Cid foi identificado pela PF no reflexo de uma foto usada para negociar nos Estados Unidos esculturas recebidas pelo governo como presente oficial. Então a situação dele, do filho dele, é muito ruim. Enquanto isso, Bolsonaro faz de conta que nem conhece os dois, sendo que tudo que eles fizeram foi a mando do Bolsonaro. Não precisa ser um gênio para descobrir isso, não é? E batida da Polícia Federal em endereços do pai do Cid surpreende o Bolsonaro e aliados. Olha só, veja, chega a ser surreal, não é? Foi com incredulidade que Bolsonaro e seus aliados receberam a notícia de que o general Mauro Cid, pai do ajudante de ordens Bolsonaro, havia sido alvo de devassa da Polícia Federal e está sofrendo uma operação hoje. Ao serem informados sobre a ação, alguns dos mais próximos conselheiros do Bolsonaro reagiram ao fato com frases como "não é possível, não faz sentido e não acredito". Eles são muito ingênuos, né? E aí a bomba, né? Veja só a situação do Bolsonaro. Com Bolsonaro na praia e o filho preso, pai de Mauro Cid se revolta. A emissários, o general diz que considerava injusto que o ex-presidente fique numa boa enquanto o filho definha na cadeia. Jair Bolsonaro recebeu duros recados do pai de Mauro Cid, o general Lorena Cid.
Com o filho preso desde maio, o pai do auxiliar de Bolsonaro se revoltou ao ver o Bolsonaro curtindo a vida de dirigente partidário, pegando praia, participando de almoços e converscotes políticos. A emissários, o pai de Mauro Cid diz que considerava injusto que Bolsonaro fique numa boa enquanto o filho dele definha na cadeia. Bolsonaro, segundo aliados, não se abalou. O pai acha que Cid está abandonado, mas o filho sabe que não, diz um aliado. Uma ova, não é? O Bolsonaro finge que nem conhece o Mauro Cid. Então, minha amiga, meu amigo, ele pode falar o que quiser, mas a hora dele está chegando. E esse pai do Mauro Cid, ele está instável desde o primeiro momento da prisão do filho. O pai de Mauro Cid é a bomba que vai detonar Bolsonaro. É só você ficar assistindo. E vamos assistir juntos. Compre pipoca, porque a hora do Bolsonaro está chegando e vai ser em 2023. Aguarde. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.